Olá, nobre amigo, tudo firmeza com você? Seja bem-vindo ao nosso canal Nobre Reino. Eu me chamo Danilo Nobre. Se você ainda não conhece o nosso canal, se inscreva, deixe aquele like, ative as notificações e compartilhe os nossos vídeos. Pois bem, vamos partir agora para o 5º episódio da narrativa sobre o livro de Enoque. Um livro que mostra a história do homem que andou com Deus e alguns detalhes pertinentes a esse livro que falam sobre a Terra plana, né? O nosso nobre reino. Então, como é de costume, fica aqui o meu forte abraço e que Deus nos abençoe. Até a próxima. Os Apócrifos. O Livro de Hanor. Capítulo 76. O primeiro vento é chamado oriental porque é o primeiro. O segundo é chamado do sul porque o Altíssimo desce e frequentemente ali desce aquele que é abençoado para sempre. O vento ocidental tem o nome da diminuição porque ali todas as luminárias do céu são diminuídas e descem. O quarto portão, cujo nome é do norte, é dividido em 3 partes. Uma das quais é para a habitação do homem, outra para a habitação das águas dos mares, com vales, bosques, rios, lugares sombrios e neve, e a terceira parte contém o paraíso. 7 altas montanhas eu vi, mais altas do que todas as montanhas da terra, de onde o congelamento procede, e quantos dias, estações e anos passam. 7 rios eu vi sobre a terra, maiores do que todos os rios, um dos quais toma o seu curso do oeste para um grande mar, as suas águas fluem. 2 vêm do norte para o mar, suas águas fluem para o mar da Eritreia, ou o mar Vermelho no leste. E com respeito aos outros 4, eles tomam seu curso na cavidade do norte, 2 para o seu mar, o mar da Eritreia, ou o mar Vermelho, e 2 estão derramados num grande mar, onde também é dito que é um deserto. 7 grandes ilhas eu vi no mar da terra, 7 no grande mar. Capítulo 77. Os nomes do sol são esse. Um é Ariares, o outro Tomás. A lua tem 4 nomes. O primeiro é a Sônia, o segundo Ebla, o terceiro Benace e o quarto Erai. Estas são as 2 grandes luminárias, cujas órbitas são como as órbitas dos céus, e as dimensões de ambos são iguais. Na órbita do Sol há uma 7ª porção de luz, a qual é adicionada àquela que vem da Lua, ou 7 partes de luz que são adicionadas, e ele é mais do que a Lua. Elas se põem, entram num portão ocidental, circulam pelo norte e através do portão oriental passam pela face do céu. Quando a lua nasce, ela aparece no céu e a metade da 7ª porção de luz é tudo o que ela tem ou o que está nela. Em 40 dias, toda a sua luz é completada. Por 3 quíntuplos de luz são colocados nela até que 15 dias sua luz é completada, de acordo com os sinais do ano. Ela tem 3 quíntuplos. A lua tem a metade de uma 7ª porção. Então, durante sua diminuição no primeiro dia, sua luz decresce uma 10ª parte. Então, sua diminuição no primeiro dia de sua luz decresce uma 14ª parte. No segundo dia, uma 13ª parte. No terceiro dia, 12ª parte. No quarto dia, 11ª parte, e assim sucessivamente, até que no 15º dia, todo o restante da sua luz é consumido. Nos meses declarados, a lua tem 29 dias.
Ela tem um período de 28 dias. Uriel igualmente mostrou-me outro regulamento quando a luz é derramada nela vinda do sol. Todo o tempo em que a lua está em progresso com a sua luz, que é consumida na presença do sol, até que a sua luz em 14 dias seja completada no céu. E quando é totalmente extinta, a sua luz é consumida no céu. E no primeiro dia ela é chamada de lua nova, pois naquele dia a luz é recebida nela. Ela torna-se precisamente completa no dia em que o sol desce no oeste, enquanto a lua sobe à noite no leste. A lua então brilha toda a noite, até que o sol se levante diante dela, quando a lua desaparece diante do sol. De onde a luz vem para a lua, ali novamente decresce ela, até que toda a sua luz seja extinguida. E os dias da lua passam. Então a sua órbita permanece solitária sem luz. Durante 3 meses ela efetua em 30 dias, a cada mês seu período. E durante mais 3 meses ela efetua em 29 dias. Estes são os tempos nos quais ela efetua seu decréscimo em seu primeiro período e no primeiro portão, nomeadamente, e 177 dias. E no tempo de seu andamento, durante 3 meses, ela aparece 30 dias cada, e durante mais 3 meses ela aparece 29 dias cada. À noite, ela aparece a cada 20 dias, como a face de um homem, e no dia como no céu, pois ela não é nada além de sua luz. Capítulo 78. E então, meu filho Matusalém, eu te mostrei tudo, e o relato de toda a ordenança das estrelas do céu está terminado. Ele mostrou-me todo o decreto com respeito a elas, o que toma lugar em todos os tempos e em todas as estações sob cada influência, em todos os anos, na chegada e sobre a regra durante cada mês e cada semana. Ele mostrou-me e também o decréscimo da lua, que é efetuada no 6º portão, pois naquele 6º portão sua luz é consumida. E lá é o começo do mês, e o seu decréscimo é efetuado no 6º portão, em seu período, até 177 dias, que são completados, de acordo com o modo do cálculo pelas semanas, 25 semanas e 2 dias. Seus períodos são menos que o do Sol, de acordo com a regra das estrelas, por 5 dias em meio ano, ou em um tempo precisamente. Quando aquela sua visível situação é completada, assim é o aparecimento e a semelhança de toda a luminária que Uriel, o grande Melahim que as conduz, mostrou. Capítulo 79. Naqueles dias, Uriel respondeu-me e disse: Eu mostrei-te todas as coisas, ó Enoque, e todas as coisas eu te revelei. Você viu o sol, a lua e aquelas que conduzem as estrelas dos céus, que ocasionam todas as suas operações, estações e chegadas para retorno. Nos dias dos pecadores os anos serão encurtados, sua semente será retroagida e o seu prolífico solo, e tudo o que é feito na terra será subvertido e desaparecem em suas estações. A chuva será restringida e o céu ainda permanecerá. Naqueles dias, os frutos da terra serão tardios e não florescerão na sua estação, e em sua estação os frutos das árvores serão retidos. A lua mudará suas leis e não será vista em seu período, mas aqueles dias o céu será visto. O céu brilhará mais do que quando iluminado por ordem da luz, enquanto muitos chefes entre as estrelas de autoridade errarão, pervertendo seus caminhos e obras. Elas não aparecerão na sua estação, que lhe foi ordenada, e todas as classes de estrelas serão fechadas contra os pecadores. Os pensamentos daqueles que habitam na terra transgredirão dentro deles,
e eles se perverterão em todos os seus caminhos. Eles transgredirão e considerarão a si mesmos, ou esses chefes entre as estrelas, se considerarão os próprios Elohais, enquanto que o mal se multiplicará entre eles. O castigo virá sobre eles, para que todos eles sejam destruídos. Capítulo 80. Ele disse: ó Enoque, olha no livro que o céu tem gradualmente derramado. Vê o livro das tábuas do céu, e lendo o que está escrito nele, entenda toda a parte dele. Então eu olhei tudo o que está escrito e entendi tudo, lendo o livro, todas as coisas escritas nele. Entendi tudo. Entendi todas as coisas e todas as obras dos homens, e todos os filhos da carne, da terra, durante as gerações do mundo. Imediatamente depois disso, vi sim o Adonai, o Rei da Majestade, o qual tem para sempre, assim, o governo de toda a criação. E eu exaltei Adonai por conta da sua longanimidade e bênçãos para com os filhos do mundo. Naquele tempo eu disse: abençoado é o homem que morre, justo e bom, contra quem nenhuma relação de crime foi escrito e em quem iniquidade não é encontrada. Então aqueles 3 santos fizeram com que eu me aproximasse e colocaram-me na terra, diante da porta da minha casa. E eles disseram: explica tudo isso a Matusalém, teu filho, e informa a todos os seus filhos que nenhuma carne será justificada diante do Senhor, pois Ele é seu Criador. Durante 1 ano nós te deixaremos com seus filhos, até que tenhas novamente retomado as suas forças, para que possas instruir tua família. Escreve essas coisas e explica-as aos teus filhos. Mas em outro ano tu serás tomado do meio deles, e seus corações serão fortalecidos. Pois os eleitos apontarão a retidão para outros eleitos. Os justos, como os justos, se regozijarão, congratulando-se uns com os outros, mas os pecadores com os pecadores morrerão, e os pervertidos com os pervertidos serão afogados. Aqueles que também agiram retamente morrerão por conta das obras dos homens, e serão reunidos por causa das obras dos inimigos. Naqueles dias, eles terminarão de conversar comigo, e eu retornei para os meus companheiros, abençoando Adonai dos mundos. Capítulo 81. Agora, meu filho Matusalém, todas essas coisas que eu te falei e te escrevi, a você eu revelei tudo, e te dei os livros de tudo. Preserve, meu filho Matusalém, os escritos por teu pai, para que possas revelá-los às futuras gerações. E tenho dado a ti sabedoria, aos teus filhos e à tua posteridade, para que eles possam revelar aos seus filhos, por gerações para sempre, essas sabedorias em suas palavras. E para que aqueles que compreendem não duraram, mas ouçam com seus ouvidos, para que eles possam aprender a sabedoria e sejam considerados dignos de comer essa saudável comida. Abençoados são todos os justos, abençoados são todos os que andam em retidão, nos quais crime não é encontrado, como nos pecadores, quando todos os seus dias são contados. Com respeito ao progresso do sol, ele entra e sai de cada portão por 30 dias, com os líderes de milhares de estrelas, com 4 que são adicionadas e aparecem nos 4 cantos do ano, os quais conduzem-nos e acompanham-nos em seus 4 períodos. Com respeito a eles, os homens erram grandemente e não calculam-nos nos cálculos de cada era, pois eles grandemente erram com respeito a eles. Os homens conhecem acuradamente o que eles são no cálculo do ano, mas certamente eles são marcados a menos para sempre. Um no primeiro portão, um no terceiro, um no quarto e um no sexto, para que o ano esteja completo em 364 dias.
verdadeiramente tem sido declarado e acuradamente tem sido calculado o que está marcado, pois as luminárias, os meses, os períodos fixados, os anos, os dias, o Riel os explicou todos a mim, e comunicou a mim, a quem o Adonai de toda a criação, por consideração a mim, ordenou, de acordo com o poder do céu e o poder que ele possui, tanto de dia quanto de noite, para explicar as leis da luz ao homem, do sol, da lua, das estrelas e de todo o poder do céu, que está voltado em suas respectivas órbitas. Esta é a ordenança das estrelas, que se põem em seus lugares, em suas estações e em seus períodos, em seus dias e em seus meses. Estes são os nomes daqueles que as conduzem, que vigiam e entram em suas estações de acordo com as suas ordenanças e seus períodos, em seus meses e em seus tempos de sua influência e em suas estações. 4 condutores deles entram primeiro, os quais separam os 4 quartos do ano. Depois destes, 12 condutores em suas classes, que separam os meses e o ano em 364 dias, com os líderes de 1000, os quais distinguem entre os dias, tanto quanto entre 4 adicionais, os quais como condutores dividem os 4 quartos do ano. Esses líderes de 1000 estão no meio dos condutores, e os condutores são adicionados atrás de sua estação, e seus condutores fazem a separação. Estes são os nomes dos condutores, os quais separam os 4 quartos do ano, os quais são escolhidos sobre eles Melchel e Relamelach, Melial e Narel. E os nomes dos que conduzem-nos são Adnarel, Yazuzal e Elumeal. Estes são os 3 que seguem os condutores das classes das estrelas, cada um seguindo os 3 condutores de classes, os quais seguem aqueles condutores das estações que dividem os 4 quartos do ano. Na primeira parte do ano levanta-se e governa Melquias, que é chamado Tamani e Zahai, ou o Sol do Sul. Todos os dias da sua influência durante os quais ele governa são 91 dias. E a estes são os sinais dos dias que são vistos sobre a terra. Nos dias de sua influência há transpiração, calor e dificuldade. Todas as árvores tornam frutíferas e as folhas de cada árvore aparecem. O milho é colhido, a rosa e todas as espécies de flores florescem no campo e as árvores do inverno são secadas. Estes são os nomes dos condutores que estão sob eles: Barrel, Zezabel, e o outro condutor adicional de 1000 é chamado Elo e Aleph. Os dias de cuja influência têm sido completados. O outro condutor depois deles é Ele-Melech, cujo nome eles chamam de Esplêndido Zahai, ou o Sol. Todos os dias de sua luz são 91 dias. Estes são os sinais dos dias sobre a terra: calor e seca, enquanto as árvores dão seus frutos, aquecidas e preparadas, e dão seus frutos para a seca. Os rebanhos seguem e criam, ou acasalam e dão filhos. Todos os frutos da terra são colhidos, contudo nos campos, e as suas vinhas são pisadas. Isso acontece durante o tempo de sua influência. Estes são os seus nomes e ordens, os nomes dos condutores que estão sob eles, dos que são chefes de 1000: Gedaial, Reel, El. E o nome do líder adicional de 1000 é Asfael. O dia de sua influência foi completado. Capítulo 82. E agora, eu te mostrei, meu filho Matusalém, toda a visão que vi antes de você nascer. Eu relatarei outra visão, que eu vi antes que eu fosse casado. Elas assemelham-se uma à outra. A primeira foi quando eu estava aprendendo de um livro, e a outra, eu estava casado com sua mãe. Eu vi uma potente visão.
E por conta destas coisas, eu supliquei a Adonai. Eu estava deitado na casa de meu avô, Malalel, quando eu vi numa visão o céu se purificando e sendo arrebatado. Ele estava sendo arremessado e removido e caindo na terra. E eu vi igualmente a terra sendo absorvida por um grande abismo e montanhas suspendidas sobre a terra. Montanhas foram afundadas sobre as colinas, árvores imponentes plantaram-se sobre seus troncos e estavam no ato de serem projetadas e de serem arremessadas para o abismo. Estando alarmado por essas coisas, a minha voz hesitou e eu clamei e disse: a terra é destruída. Então meu avô Malalel levantou e disse-me: por que clamas, meu filho? E por que lamentas? Eu relatei a ele toda a visão que eu havia visto e disse-me: confirmado está o que tu tens visto, meu filho. É potente a visão do teu sonho com respeito a todo o pecado secreto da terra. Sua substância será submersa no abismo e grande destruição acontecerá. Agora, meu filho, levanta e suplica a Adonai, majestoso, pois tu és fiel, para que um remanescente possa ser deixado sobre a terra e que ele possa não destruí-lo totalmente. Meu filho, toda essa calamidade sobre a terra descerá dos céus. Sobre a terra haverá grande destruição. Então eu levantei, orei e implorei e escrevi a minha oração para as gerações do mundo, explicando tudo a meu filho Matusalém. Quando eu desci abaixo e olhando para o céu, vi o sol vindo do leste, a lua descendo do oeste e algumas estrelas espalhadas, e tudo o que Elohim tem conhecido desde o princípio. Eu abençoei o Adonai do julgamento e magnifiquei-o, porque ele tem enviado o sol dos aposentos do leste, para que, ascendendo e levantando na face do céu, possa crescer e seguir o caminho que foi apontado para ele. Capítulo 83. Eu elevei as minhas mãos em retidão e abençoei ao Santo e o Grande. Eu falei com o sopro da minha boca e com a língua da carne que Elohim havia formado para todos os filhos dos homens mortais, para que eles possam falar, dando-lhes fôlego, boca e língua para conversar. Abençoado és tu, ó Adonai, o Rei, grande, o poderoso em sua grandeza, Adonai de toda a criatura do céu, o Rei dos reis, Elohim de todo o mundo, cujo reinado e cujo reino e majestade duram para sempre e sempre, de geração em geração, teu domínio existirá. Todos os céus são teu trono para sempre, e toda a terra o escabelo para os teus pés, para sempre e sempre, pois tu os fez e sobre todos reinas. Nenhum ato excede o teu poder. Com tua sabedoria és imutável. Nem do teu trono, nem de tua presença, ela nunca se desvia. Tu sabes todas as coisas, vês e a ouves. Nada se esconde de ti, pois tu percebes todas as coisas. Os melahims de teus céus transgrediram, e em carne mortal tua ira permanece, até o dia do grande julgamento. Então, ó Elohim Adonai, o poderoso Rei, eu te imploro e suplico-te que respondas à minha oração, para que numa posteridade eu possa ser deixada na terra e que toda a raça humana não pereça, para que a terra não seja deixada distinta, destituída e destruída, e essa destruição tome lugar para sempre. Ó Adonai Elohim, que pereça da terra a raça que te tem ofendido.